Oi, gente, tudo bom? E vamos falar de Morro dos Ventos Vivantes? Eu não achei, de verdade, que algum dia eu fosse falar a respeito desse livro pra vocês. Até porque eu não sou muito de falar sobre clássicos aqui no canal, apesar de eu ler muito, né? Inclusive eu tenho assinatura do Clube de Literatura Clássica e tudo mais, mas esse livro, ele tem um quê que é muito engraçado. É a minha segunda leitura dele. E na primeira eu lembro que a sensação que eu fiquei quando eu terminei é tipo, por que vendem isso como um romance, tá? Isso daqui não é uma história de amor, isso aqui é uma história de obsessão e loucura, tá? E começa muito cedo essa obsessão e essa loucura. Desde que a história começa, a gente é introduzido por uma família que até então era feliz, leve e tranquila. Tá? As coisas começam a mudar um pouco quando o patriarca ali da família traz um garoto que ele encontrou, órfão, que é o nosso amado e odiado Heathcliff. Não sabemos de onde ele veio, qual a origem dele, se ele é de outro país, ninguém sabe nada a respeito dele, mas ele é acolhido dentro daquela família. E logo de cara, ele cria um vínculo muito grande com a Cat, tá? Os dois crescem juntos, os dois brincam juntos, os dois estão sempre grudados. Isso é indiscutível. O pai da família vem a falecer e as coisas começam a mudar, mas mudam de uma maneira absurda dentro daquela casa. Já era um lugar triste, um lugar sombrio, um lugar muito, tipo... Pra que eu vou ficar aqui, tá? Mas o clima muda muito quando o irmão mais velho da Cat é forçado a vir morar dentro da Morro, né? Que Morro dos Ventos Vivantes é o nome da casa. E ele traz a sua esposa e aos poucos a gente vê meio que uma loucura dominar, sabe? Parece que aquele lugar ele extrai o pior das pessoas. Ninguém que viva ali muito tempo consegue ser feliz. E toda essa história vai ser contada por conta de dois fofoqueiros. Isso aqui é a maior fofoca que você vai ler na tua vida, tá? Isso vai ser contado por uma das empregadas da família, da Cat. E ela esteve lá desde quando o Heathcliff chegou. Ela acompanhou todos os percalços da família, por assim dizer, tá? Ela acaba saindo da Morro pra acompanhar a Cat, quando a Cat casa com um Zezinho qualquer, que morava ali perto na região. E é aí que a gente vê o negócio degringolar 100%. Aí, quando a história começa, a gente já sabe que a Cat já morreu. E tem fantasmas, tem assombração naquela casa. É, tipo, muito absurdo. É tudo muito sombrio, tudo muito bizarro. Mas é uma história muito triste, tá? Heathcliff, ele sempre achou, e tinha isso por certo, que ele casaria com a Cat. Só que acontece uma situação quando eles são ali adolescentes. E a Cat acaba sendo abrigada na família dos Linton, enquanto o Heathcliff é jogado e mandado voltar pra Morro. Dane-se, você tá vivo, você tá morto, se vai ter um cachorro no meio do caminho que vai te comer, não interessa, você não é ninguém, você é um agregado da família, você não faz parte. E ali ele sente realmente que ele não deveria estar ali. Ele não vai embora logo de cara, mas ele começa a ver a Cat sendo muito bem tratada pelos Linton. E ela volta da casa, né, dos Linton muito mudada, com a maneira de falar, a maneira de vestir, os seus desejos, e isso afeta a relação dela com Heathcliff de maneira muito, muito forte, e ele não estava preparado para esse tipo de ruptura. E então ele começa a mostrar o que ele vai ser quando ele for adulto. E é assustador ver a transformação dele, porque ele começa a ser um ser levemente desprezível, né? Pouco ainda. E a história vai sendo contada, os anos vão se passando, a Cat casa com o Edward Linton, vai morar na outra casa e aparentemente tá tudo bem.
Acontece que a irmã do Lyndon força um casamento, ela impõe um casamento com o Heathcliff, porque ela acha o Heathcliff maravilhoso, tá? E ele mostra do fundo do coração que ele, na verdade, é extremamente desprezível. A maneira como ele trata ela, a maneira como ele conduz esse casamento e tudo mais. É de se... olha, que se pudesse, eu entrava nesse livro, dava uns 3 tapas na cara do Heathcliff e falava, meu filho, se apruma, tá? Mas ele tem uma dor muito profunda, ele realmente é um rapaz que foi abandonado jovem, a gente não sabe a história pregressa dele. E ele se vê mais uma vez sendo abandonado pela pessoa que ele mais amou, né? E ele deixa muito claro que ela nunca seria feliz fora da Morro. E realmente as palavras dele se concretizam. Passa-se pouco tempo, a Cat vem a óbito, vem a falecer. E ele acaba sendo responsável por cuidar do patrimônio dela, dos filhos dela. E é um negócio muito, muito maluco, porque todo mundo quer conhecer a Morro, todo mundo quer entrar na Morro, todo mundo quer ver o que acontece dentro daquela casa, mas ninguém consegue explicar o que é o Heathcliff. O Heathcliff, ele é um homem que acredita que perdeu tudo e que não tem direito a nada e que ele não pode ser feliz. E, consequentemente, se ele não pode ser feliz, ninguém ao redor dele será feliz. É mais ou menos assim que a cabeça dele funciona, e toda a parte sombria dessa história é o coração dele, porque no momento em que a Cat foi embora, no momento em que a Cat morreu, ele se viu sem nada. Ele se viu ali sozinho no mundo, quando na verdade ele não estava. E colocou como meta de vida transformar a vida de todo mundo num inferno. Ele é um homem extremamente rico. Ele é dono hoje da Morro e da casa dos Linton. Ele tem várias propriedades, mas ele, apesar de tudo isso, ele é assombrado pelo fantasma da Cat. Ele acredita que ele poderia ter feito algo para evitar o final dela, que se ela tivesse ficado com ele, ela não teria morrido da maneira como ela morreu, e ele vive remoendo essas lembranças, ele vive apenas para isso. Nada mais importa a não ser a sua dor e as suas lamúrias. É isso. É um livro muito bom, mas ele é aquele livro do ame ou odeie. Eu sou da parte que adora essa história, mas não pelo romance, porque não existe um romance aqui. Existe algo doentio, mas não é um romance. Mas eu gosto muito do que a Amy traz aqui. A gente vê todo o poder da escrita, a construção de mundo dela, o quanto ela consegue mostrar pra gente que tudo é muito sombrio, tudo é muito tenebroso, né? Nada ali tem luz, tem vida, tem brilho, nada. E ela consegue transmitir isso do começo dessa história até o final, certo? Então é isso, a gente se vê no próximo.